Sem a misericórdia e sem a compaixão do Filho de Deus, nós humanos ficamos vazios. Que cada dia cresça mais e mais no teu coração o desejo de se tornar um adorador do Senhor Jesus Cristo. Independente do que aconteça, pessoal. O verdadeiro adorador do Senhor Jesus é aquele que não está preocupado com o que vai acontecer amanhã. É aquela pessoa que tem um objetivo, ser seu adorador por todos os dias da sua vida. Se o evangelho que nós ouvimos não nos levar ao Filho de Deus, não nos levar a Jesus Cristo como nosso eterno Salvador, nós corremos risco de perder nossa salvação. O evangelho que leva para a vida eterna é o evangelho que coloca Jesus Cristo acima de todas as coisas. Você não pode viver um evangelho Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais uma indulgência. Jesus Cristo, na sua pessoa, tem poder para transformar vidas, para mudar a história. Todos os pregadores que vieram para revelar Jesus, eles não pregavam para si mesma. Analise as pregações de João Batista como era. João Batista, ele veio para revelar o Filho de Deus, para revelar Jesus Cristo ao mundo. E no momento que alguém chegava para ele e dizia: quem é você? Ele dizia: eu sou uma voz que clamo no meio do deserto. João Batista, ele pregando, dizia: após mim vem um que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Após mim vem um que eu não sou digno de lavar os seus pés. Você está vendo a humildade que um homem de Deus carrega para revelar o Filho de Deus? Se nós não tivermos humildade para reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos humilhar diante dele, independente do que aconteça na nossa vida, nós não vamos ter vida eterna. A vida eterna não é preparada para homens que pregam bonito, para homens que se vestem trajes de luxo. João Batista se vestiu com pelo de camelo. O cinto de João Batista era um pedaço de couro tirado de um camelo. E ele era um pregador que, quando abria a boca, glorificava o seu Deus e revelava o Filho de Deus na própria vida dele. Cuidado com pregações que não levam as pessoas ao Senhor Jesus Cristo, que não levam ao arrependimento, com pregações de palavras bonitas que só traz conforto para o nosso coração. É claro que o nosso coração quer conforto. O coração humano quer ouvir aquilo que agrada. Se a tua fé, ela não te levar ao Filho de Deus, essa fé vai ser em vão. Muito nos últimos tempos se fala de uso da fé, que você tem que ter fé, que você tem que usar a tua fé, que você tem que viver pela fé. Não são essas as pregações? Sim ou não? Mas se a tua fé não levar você ao Filho de Deus, reconhecendo Ele como o único Senhor da tua vida, se a tua fé não levar você a se humilhar aos pés de Cristo, reconhecendo que somos pecador, que precisamos de misericórdia e compaixão, essa fé, ela não vai nos levar para a vida eterna. Porque a fé que leva para a vida eterna é a fé que leva o homem a se render aos pés do Senhor Jesus, a se humilhar, a pedir perdão, a reconhecer que é um miserável pecador e que precisa de ajuda e misericórdia. Lembre das pregações de João Batista. Ele mesmo dizia: eu não sou Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto. Um certo momento ele disse para os seus discípulos que vieram confrontar ele: Senhor, aquele que o Senhor dá testemunho a respeito dele, está fazendo mais discípulos e batizando mais do que o Senhor. E João Batista se volta para os seus discípulos e diz para eles: convenha que ele cresça e que eu desapareça. Os pregadores atuais, não é isso que eles buscam para ele. Não é essa glória que os pregadores da atualidade estão buscando para eles. Os pregadores atuais buscam para si a glória do Senhor Jesus para eles, querem usurpar a glória do Senhor Jesus para eles. João Batista pregava dizendo
Eu não sou o Cristo. Os pregadores de hoje se propagam Deus diante das nações. As palavras de João Batista diminuía ele e engrandecia o Filho de Deus. Os pregadores da atualidade se engrandecem e desaparecem com o Evangelho e colocam o Filho de Deus de lado. São pregadores que não falam de arrependimento, que não falam de perdão, de compaixão e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que não levam as pessoas ao Filho de Deus, porque eles têm um objetivo: usurpar a glória do Filho de Deus para eles próprios, para arrastarem multidões. Nós não podemos nos tornar adorador do Senhor Jesus e mais alguma coisa. Você não precisa, para ter o Filho de Deus, fazer uso do sal grosso, fazer uso de rosa. Você não precisa, para ter o Senhor Jesus, ter uma pedrinha na mão. Para você ter proteção na tua casa, você tem que reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, levar Ele para dentro da tua casa e viver com Ele todos os dias da tua vida. Você não precisa, para ter proteção na tua casa, levar qualquer outra coisa para dentro da tua casa, como indulgência, como uma suposta proteção de Deus para a sua vida. O Filho de Deus é poderoso para transformar a vida na casa e na família daqueles que creem. Creia em nome de Jesus Cristo, viva com Ele, ande com Ele todos os dias e glorifique o Pai na sua vida, no seu Filho Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 3, pessoal. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e o mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzeis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Você está vendo como era a pregação de João Batista? Era uma pregação levando as pessoas ao arrependimento. João Batista ali não estava construindo uma igreja para ele tirar uma vantagem dela, pessoal. Veja que João Batista não estava reunindo pessoas, aglomerando pessoas dentro de um salão para tirar vantagem deles. João Batista não estava preocupado se ele ia ter alguma coisa para comer, para se alimentar através do ministério ou não. Até porque João Batista se alimentava da própria natureza. O alimento de João Batista vinha da própria natureza. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista não precisava pregar um evangelho de mentira e engano para ele ter dinheiro para comprar trajes de luxo. João Batista não precisava pregar o evangelho da mentira e do fascínio para enganar e manipular pessoas, para ele ter dinheiro para comprar carro de luxo, para comprar jatinho. Porque João Batista, ele se alimentava da natureza. A própria natureza produzia o alimento que João Batista se alimentava. A própria natureza produzia as vestes
que João Batista se vestia. Quando João Batista olha para os escribas e os fariseus e os saduceus e diz para eles: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que João Batista prega daquela maneira? João Batista não precisava reunir ninguém do lado dele que tivesse dinheiro, que tivesse condições financeiras para ele tirar uma vantagem. Toda pregação do evangelho atual não é preocupados os pastores, as lideranças, em pregar um evangelho cristocêntrico, um evangelho que leve para a vida eterna. A preocupação é reunir pessoas para que eles tirem vantagem e vivam na luxúria. É o evangelho da hipocrisia, o evangelho que leva as pessoas a adorarem a homens pelo poder e a grandeza que eles têm e esquecer de quem é a salvação para a sua vida. Cuidado com o evangelho que só agrada o nosso coração. João Batista não estava preocupado em reunir pessoas que tinham condições financeiras do lado dele, porque a natureza, a própria natureza produzia o alimento e a veste de João Batista. Por isso, para ele, alguém que queria se aproximar do evangelho que ele estava pregando, em busca de um interesse, em busca de uma vantagem ou de uma religião, ele chamava de raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzeis frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer entre vós mesmas: nós temos por pai Abraão. Você está vendo que a fé, se ela não for usada para revelar Jesus Cristo e fazer dele o teu Senhor e o teu Salvador, ela leva pessoas para o inferno. Aquelas pessoas que chegavam até João Batista se diziam ser filhos de Abraão, se diziam ter a fé abraâmica. Eram homens que tinham na sua vida a fé abraâmica. Se João Batista fosse um usurpador, era desse tipo de pessoas que ele precisava para tirar vantagem delas. Mas João Batista, ele veio para revelar o Filho de Deus. O pregador que tem um objetivo, revelar o Filho de Deus, ele não está preocupado se ele vai andar sozinho, se ele vai ter uma multidão ou se ele vai ter um grupo pequeno de pessoas do lado dele. Todo o interesse do pregador que tem um objetivo, revelar o Filho de Deus para qualquer ser humano, o único objetivo desse pregador é levar a pessoa a Cristo Jesus, independente de vantagem ou não. Observe quantas vezes foi colocado aqui um número de Pix para alguém fazer um Pix. Sabe por que não tem? Porque eu não estou preocupado com o dinheiro que está na tua conta não, rapaz. Eu não estou preocupado se tu tem dinheiro no teu Pix ou se você não tem. Eu não estou aqui preocupado se você vai devolver dízimo ou não vai devolver dízimo. Eu não estou preocupado aqui se você vai devolver ofertas ou se você não vai devolver oferta. Até porque, se você devolver oferta e se você devolver dízimo e não tiver comunhão com o Filho de Deus, vai perder a salvação da mesma maneira. Olha João Batista dizendo para os fariseus e os saduceus: quem induziu a vocês a fugir da ira vindoura? Vocês ficam dizendo que tem a fé de Abraão. Eu quero dizer para vocês que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós temos que ter consciência do porquê nós estamos nesse lugar. Eu espero que nenhum de vocês estejam aqui em busca de um bem financeiro, material, terreno. Eu espero que nesse domingo vocês estejam aqui em busca de um bem maior, que é o Filho de Deus para a vida de vocês, que é Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador. Eu só espero isso. Se eu estivesse aqui hoje em busca de um bem material, em busca de um interesse, de uma vantagem, em buscar alguma coisa de vocês, eu estaria cometendo um pecado que me levaria para o inferno.
Nós temos que ter o mesmo objetivo: alcançar um dia o reino de Deus. Do contrário, nós podemos dar a grande oferta, fazer o melhor dízimo, a gente vai perder a salvação do mesmo jeito. Quem prega reino de Deus não está preocupado em agradar multidões. João Batista vê as pessoas vindo, uma multidão se aproximando dele, e ele começa a chamar ele de raças de víboras. Quem induziu a vocês a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer entre vocês mesmos: nós temos por pai Abraão. Se a fé de Abraão não te levar ao Filho de Deus, você vai perder a tua salvação. Se você confessa a fé de Abraão, mas se esta fé não revela Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, você vai perder a tua salvação. É o que João estava pregando: arrependimento, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de atitude. Não dá para nós termos o Filho de Deus e fazer toda a nossa vontade, pessoal.